Olá, queridos amigos e amigas, sejam muito bem-vindos ao nosso Evangelho Diário. Uma excelente terça-feira para todos nós. É com muito carinho que estamos aqui nestes minutinhos dedicando para nutrir o nosso espírito. Por isso nós vamos convidar a todos para juntos começar a nossa terça-feira com o nosso coração um pouquinho mais sereno. Vamos juntos fechar os nossos olhos para a vida material e abrir os nossos olhos para a vida espiritual. Vamos nos lembrar de Jesus, de braços abertos para cada um de nós. E vamos agradecer ao nosso divino amigo por todo o ensino, por todo o amor que Ele derrama sobre nós, sobre a nossa família, sobre o nosso imenso globo azul. E neste dia, vamos rogar a Jesus por amparo, por proteção. Vamos rogar a Jesus por força, por fé e por esperança no nosso coração. Bom, meus queridos amigos e amigas, com o coração mais sereno, com o Mestre Jesus nos nossos pensamentos, dessa forma a gente já eleva os nossos pensamentos até o alto, vamos iniciar e dar continuidade à nossa reflexão. Lembremos que estamos fazendo uma semana dedicada à passagem Ressurreição e Reencarnação, do capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, e essa passagem ela contém 17 itens. Ela é riquíssima de ensino para todos nós e a nossa proposta é a cada dia irmos passando por 1, 2 ou 3 itens para a gente ir meditando, estudando e refletindo o que essas preciosas páginas do Evangelho têm para o nosso espírito. Bom, ontem nós refletimos um pouquinho sobre a diferença de ressurreição e de reencarnação, rememoramos aqui a ressurreição do querido Lázaro e também trouxemos uma análise um pouquinho moral desse momento que Jesus concede para todos nós. E hoje daremos sequência compreendendo um pouquinho mais sobre reencarnação, sobre o momento em que Jesus encontra-se com Nicodemos, um grande senador dos judeus da época, e lembremos que Nicodemos era muito inteligente, era muito sábio e muito curioso, ele gostava de saber e buscar entender sobre as coisas que Jesus proclamava, sobre os ensinos que Jesus compartilhava. Então, certa feita, Cristo se encontra com Nicodemos e o Nicodemos, vai virar para Jesus e eu vou ler para nós. Ele vai fazer o seguinte questionamento: Mestre, sabemos que vieste da parte de Deus para nos instruir como doutor. Porquanto, ninguém poderia fazer os milagres que fazes se Deus não estivesse com ele. Olha que interessante que Nicodemos já pontua aqui. Ele já diz, olha, mestre, você realmente é enviado de Deus, porque se não fosse um enviado de Deus, você não estaria fazendo esses milagres, esses ensinos tão profundos e elevados que você passa. E nesse momento, Jesus responde a Nicodemos, em verdade te digo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Eu adoro essa resposta do Cristo porque é o momento que ele fala da lei de reencarnação. É o momento que ele mostra pra gente, nos ensina a necessidade que todos nós, filhos de Deus, temos de retornar à matéria para podermos, aqui ele fala, alcançar o reino de Deus, ou seja, alcançar a evolução moral, alcançar o progresso espiritual. Só que Nicodemos, vendo essa resposta do Cristo, ele fica um pouco sem entender. É claro, lá naquela época não tinha meios para que Jesus explicasse como que se daria a reencarnação. E aí Nicodemos questiona a Jesus: como pode nascer um homem já velho? Pode tornar a entrar no ventre de sua mãe para nascer uma segunda vez? E esse questionamento de Nicodemos é um questionamento justo, visto que na época não se tinha um conhecimento desenvolvido ainda do retorno da vida ao corpo. E esse nosso ensino é importante porque ele dá continuidade ao nosso ensino de ontem. Ontem a gente refletiu e mostrou aqui a diferença de ressurreição e reencarnação,
que ressurreição é algo cientificamente impossível, porque não tem como um corpo retornar à vida, um corpo que não tem sinais vitais, retornar à vida. E ali um homem, uma alma, um espírito adentrar de novo naquele corpo que já não tem sinais vitais. Então a gente compreende que reencarnação, que é o que trouxemos ontem, é o retorno, sim, da vida, do homem à matéria, mas ele precisa nascer de novo. E aí Nicodemos pergunta, mas como assim nascer de novo? Como pode um homem velho adentrar no ventre de sua mãe? E aí Jesus continua esclarecendo Nicodemos, dizendo, em verdade vos digo, se um homem não renasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Eles continuam o diálogo deles aqui, mas nós iremos pausar para a gente focar hoje o nosso foco, o nosso convite é a gente pensar aqui sobre a reencarnação. Esse momento que Jesus diz, olha, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então, todos nós, filhos de Deus, estamos sujeitos a essa lei de justiça suprema, que é a lei de reencarnação, que é uma nova chance que todos nós temos de retornar à matéria, de nos transformar, de nos aprimorar, de fazer diferente. Então a gente renasce, a reencarnação, a gente vem, o nosso espírito, ele vem de encontro a um novo corpo, em um novo núcleo familiar muitas vezes, com novas almas ali que vão melhor nos conceder o aprendizado que o nosso espírito precisa naquela etapa. Então nosso espírito vai se unir a esse corpo e vamos cumprir uma existência. Quando chegar o nosso tempo da gente findar essa existência, nós vamos deixar as vestes materiais, esse veículo que é o corpo, que nos serviu para a gente caminhar, cumprir nossas provas, nossas missões, tudo que a gente tinha que cumprir aqui na Terra, esse corpo, essa matéria, foi um veículo, um grande instrumento para todos nós. Só que quando chegar o nosso tempo já de existência aqui nessa matéria, que todos nós temos o nosso tempo para cumprir aqui. Quando chegar o nosso tempo, nosso espírito já vai ter, a data dele vai ter cumprido o que ele tinha destinado ali, já estava planejado que ele tinha que passar. A gente vai deixar as nossas vestes materiais e o nosso espírito vai retornar para a vida espiritual, para a verdadeira vida do nosso espírito. E lá nós nos encontramos também com a nossa família espiritual, com espíritos amigos e benevolentes nossos. Lá a gente estuda, lá a gente trabalha. Então tem muitas formas de progresso também na vida espiritual. Só que quando a gente adentra na vida espiritual, o nosso olhar se amplia. E conseguimos ver as sequelas que ainda existem no nosso espírito. Vícios morais, sequelas de imperfeições morais. E é nesse momento que nós percebemos que vai ser necessário a gente reencarnar, retornar novamente à matéria, porque muitos desses vícios morais, a gente vai conseguir trabalhar eles, transformar, é nesse educandário aqui da matéria, é no contato com as almas que nós precisamos debitar muitas vezes e cumprir nossas provas. Então, com esse olhar amplo, o nosso espírito percebe que vai ser necessário reencarnar. E aí é tudo planejado, claro, cada caso é um caso, existem muitas variáveis nessa questão de planejamento de reencarnação, mas falando de uma forma geral, aí quando Deus concede a bênção, nos permite a reencarnação, e lembremos que tem muitos irmãos nossos espirituais aguardando essa oportunidade da reencarnação. Não é fácil simplesmente a gente falar, quero reencarnar, amanhã já estamos reencarnando. Não é simples, não é fácil, a gente tem que aguardar. Existem muitos e muitos irmãos no plano espiritual aguardando essa chance da reencarnação e nós hoje estamos aqui com essa bênção, com esse presente. E isso aí já nos convida a valorizar essa etapa de aprendizado que nós temos. Então a reencarnação, ela é uma etapa necessária para o nosso espírito, em que a gente retorna à matéria, a gente nasce de novo, em um novo núcleo, a gente encontra com novos espíritos, com novas almas, com o objetivo da gente aprimorar moralmente, com o objetivo da gente evoluir, da gente curar essas sequelas morais que existem no nosso espírito. A cada existência, o nosso objetivo é dar um passinho no progresso. É a gente trabalhar o nosso interior. Tá vendo? Por isso a importância da gente buscar trabalhar o nosso íntimo e olhar e nutrir o nosso espírito. Porque a nossa finalidade de estar aqui é o aprendizado.
O aprendizado vem de várias formas, vem através da dor, pode vir através de uma prova, de uma expiação, de um momento, de um infortúnio, de uma dificuldade, de um desafio. Aí vem de várias formas o aprendizado para cada um. Mas é necessário que a gente possa sair daqui com um passinho dado para a evolução. E bom, meus queridos amigos e amigas, vou convidar a todos para a gente ir lá para o Livro dos Espíritos. Lembremos que o Livro dos Espíritos é uma obra valiosa para a gente também trazer aqui para somar com o nosso Evangelho. E lá no Livro dos Espíritos, na questão 171, Kardec vai perguntar assim aos bons espíritos sobre o que está baseado o dogma da reencarnação. Kardec quer saber um pouco mais sobre o que é reencarnação, o que está baseado essa lei da reencarnação e como que nós estamos sujeitos a ela. E os bons espíritos vão nos responder o seguinte: sobre a justiça de Deus e a revelação. Pois repetimos sempre, um bom pai deixa sempre aos seus filhos uma porta aberta ao arrependimento. Não lhe diz a razão que seria injusto privar para sempre da felicidade eterna todos aqueles cujo progresso não dependeu deles mesmos? Não são todos os homens filhos de Deus? Somente entre os egoístas se encontram a iniquidade, o ódio implacável e os castigos sem perdão. Essa resposta dos bons espíritos ela é muito necessária para a gente compreender um pouquinho mais sobre a reencarnação, sobre o que Jesus diz. Para a gente alcançar o reino de Deus, a gente precisa nascer de novo. Pensemos assim. O nosso espírito está aqui para progredir. Não será em uma existência que a gente vai conseguir aurir. Vamos colocar aí Jesus, que é o modelo que o Livro dos Espíritos nos traz. Jesus é o guia e é o modelo da nossa humanidade. Jesus é o modelo de perfeição que a gente tem que buscar aurir aqui na nossa terra. Então, pensemos o seguinte. Em uma existência, será que a gente consegue aurir toda a perfeição e purificação do Cristo? Será que com uma vida a gente conseguiria isso? Bom, vamos meditar aí sobre a nossa vida. A gente já consegue amar o próximo como a nós mesmos? E esse amor é para com todos, sem distinção. Lembremos que Jesus diz, amai aos vossos inimigos, bendizei aos que vos maldizem. A gente já consegue fazer esse amor ágape, ter esse amor ágape que Jesus tem? Perdoar a todos, ser indulgentes, ter a caridade aurida 100% no nosso coração? Como nós estamos? Não. Nós ainda temos um pouquinho de egoísmo, nós ainda temos orgulho, nós ainda temos muitas chagas morais dentro da nossa alma. Então não será em uma única existência que a gente vai aurir esse progresso espiritual. E é isso que aqui está nos dizendo. Olha só, os bons espíritos respondem. Deus, sendo justiça suprema, ele sempre deixa uma porta aberta para os seus filhos ao arrependimento. Porque isso é justo. A gente terminar uma existência e ver que a gente ainda tem sequelas para poder aperfeiçoar. E Deus nos concede uma porta da reencarnação para a gente ir lá e, através dessa justiça, a gente buscar o aperfeiçoamento novamente, a gente buscar novos aprendizados, ter novas chances de progresso. Isso é justiça de Deus. Porque pensemos, se não houvesse reencarnação, então, se a gente tivesse apenas uma existência, o que será que aconteceria conosco? Sendo que ainda temos tantos vícios morais, sendo que ainda temos tantas sequelas na nossa alma, o que será que aconteceria conosco? Isso não seria justiça divina. Então, nós somos eternos e temos aí, estamos sujeitos à lei de reencarnação. Todos nós vamos retornar à matéria como Jesus nos diz, vamos nascer de novo para alcançar o reino de Deus. Porque a cada existência a gente dá um passo para essa ascensão espiritual. A cada existência a gente dá um passo para o progresso espiritual, para alcançar o reino de Deus, que é o quê? As virtudes no nosso coração, a purificação do nosso espírito, a ascensão moral também. É esse passo que nós damos. E isso é com muitas e muitas e muitas existências. Bom, meus queridos amigos e amigas, vamos encerrar a nossa reflexão de hoje. Nós convidamos a todos para a gente estar aqui amanhã, 7h30, dando sequência à reflexão da passagem Ressurreição e Reencarnação. E amanhã nós vamos compreender um pouquinho mais sobre, dando continuidade aqui a esse diálogo de Jesus com Nicodemos.
em objetivo nessa parte aqui que Jesus diz: se um homem não renasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Vamos compreender o que essas palavras do Cristo concedem para todos nós. Bom, meus queridos amigos e amigas, tenham uma excelente terça-feira, que Jesus se faça presente no nosso coração, nos protegendo, nos guiando e nos amparando. Nos encontramos aqui amanhã para a gente dar sequência aos nossos estudos, às nossas reflexões, com muita força, com muita fé e com muita esperança. Essa é uma mensagem do Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminares a todos os corações que nos ouvem, que nos acompanham. Muito obrigado pela paciência, muito obrigado pelo carinho e vamos agradecer a Jesus a oportunidade de estarmos aqui, estudando, aprimorando e nutrindo o nosso espírito. Que assim seja.